crianças! Boa tarde, tudo bem aí com vocês? Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Vamos começar agora mais uma semana de aulas online, né? Espero que vocês estejam animados, preparados. Vamos lá? Muita atenção na aula de hoje, porque vai cair lá na prova, tá bom? Vamos lá, pessoal! Animação, hein? E hoje nós vamos falar sobre os verbos de enunciação. Quem já ouviu falar nesse negócio aí? Vamos lá, pessoal. Então, a tia está lá na página 71. E nós vamos falar, né, sobre os verbos relacionados às falas dos personagens em um texto. Tá? Então, são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, né? Indicando aí a maneira como eles se expressam, tá? Então, esses são os verbos de enunciação. Então, olha aí alguns exemplos. O verbo perguntar, responder, dizer, sugerir, esbravejar, são exemplos de verbos de enunciação, aqueles verbos relacionados às falas dos personagens no texto. Então, pessoal, segundo o dicionário, enunciação significa expressar o pensamento através de palavras, né? Sejam elas faladas ou escritas. Ou seja, os verbos de enunciação são aqueles que indicam o que os personagens falaram, né? Como é mostrado no exemplo com os verbos dizer, né? Alguém, quem disse, né? Alguém dizer alguma coisa no texto, o verbo responder, quando alguém responde alguma coisa no texto, e o verbo perguntar, né? Que é quando alguém pergunta alguma coisa. Os verbos de enunciação, então, eles podem expressar um pedido, uma pergunta, uma exclamação, uma negação, né? Ou uma afirmação. Enfim, são inúmeras as variações. Então, vamos ver, então, agora, vários exemplos de verbos de elocução, de acordo com o que eles expressam. Elocução, pessoal, é o mesmo que enunciação, tá? Então, se você ouvir falar em verbos de elocução, é o mesmo que verbos de enunciação, tá? Então, a tia vai mostrar alguns verbos para vocês. Né? Então, eu tenho aí o verbo gritar, espantar, bradar e etc. Pedir, solicitar, rogar, ordenar, solicitar, mandar. Né? Por quê? Esses são verbos que vocês vão utilizar na hora de escrever o seu texto. Tá? Então, a tia às vezes fala assim com vocês, né? Na hora que a tia está lendo o texto, aí eu falo, poxa, você usa a mesma palavra, você fica repetindo a mesma palavra toda hora, tá? Então, use uma expressão diferente que quer dizer a mesma coisa. É isso que a tia está mostrando para vocês. Então, por exemplo, os verbos de enunciação, eles vão te ajudar nessa parte. Se eu quiser falar assim, fulano declarou, eu não posso trocar o verbo declarou pelo afirmou. Então, você pode utilizar, na hora de escrever o texto, o verbo de enunciação que tem o mesmo significado. Ó. Eles são diferentes na maneira de escrever, mas tem o mesmo significado. Então, dizer, declarar, afirmar é a mesma coisa. Contestar, negar é a mesma coisa. Tá? Então, fulano perguntou, ou fulano questionou, indagou, interrogou. Então, qualquer um desses que eu colocar está tendo o mesmo significado.
tá? Então, ó, responder, replicar, retrucar. Então, eu não preciso ficar repetindo a mesma palavra no texto. Eu posso utilizar esses verbos de enunciação para que o meu texto não fique chato, repetitivo com as mesmas palavras. Eu posso substituir e tendo o mesmo significado da palavra que eu queria colocar, tá bom? Então, pessoal, verbos de enunciação, então, é a forma, né, que vai determinar como será expressado a fala ou a escrita no texto. Então, verbos que indicam a maneira como os personagens irão agir, né? Seja um personagem, seja uma encenação ou em um texto ali escrito, que pode ser uma indicação de pergunta, uma resposta, né? Dizer alguma coisa, sugerir, esbravajar. Então, a reação do personagem, né, que envolve que envolve a fala, né, essa é a maneira que será indicada pelo verbo de enunciação. Então, indica o que vai ser enunciado, o que vai ser falado, ok? Então, não deixem, tá, de utilizar essas palavras no texto de vocês, né? Então, a empregabilidade dos verbos de enunciação são muito importantes aí no texto, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, porque a aula de hoje foi bem legal, né? Bem rapidinha. Vamos fazer agora as atividades. Então, pessoal, beijinhos!